O que você faria se estivesse frente a frente com o diabo e uma legião de demônios? Você sentiria medo ou tentaria lutar com a sua própria força? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, no vídeo de hoje eu vou te preparar para enfrentar qualquer ataque espiritual usando versículos da Bíblia que os demônios tremem de medo e não querem que você conheça. Não há demônio que fique de pé depois que você declarar estes versículos com a sua boca. Se você quer saber quais são esses versículos, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para que você seja avisado sempre que eu coloque um vídeo novo. Amém? Então vamos lá. No meio cristão, é muito raro ouvirmos falar sobre o diabo e o que nós precisamos fazer para que ele não prejudique a nossa vida. A verdade é que nem todos estão preparados para ouvir sobre o mundo espiritual, porque muitos têm medo e preferem ignorar este assunto. E é por esse motivo que eu te perguntei como seria a sua reação se você estivesse frente a frente com Satanás. A primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o nosso maior adversário para que nós possamos então agir e lutar com sabedoria. Afinal, ninguém entra em uma batalha despreparado sem saber quem encontrará do outro lado, pois com certeza será derrotado com facilidade. E uma outra coisa que você precisa saber é que os demônios não são tão poderosos como muitas pessoas acreditam. E a verdade para esta afirmação está em 1 João capítulo 4, o versículo 4. Olha só o que está escrito. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha só, irmãos, aquilo que nós temos dentro de nós é muito mais poderoso e mais forte que o diabo e a sua legião de demônios. E o que é que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Mas isso também não quer dizer que nós podemos deixar de vigiar. Os demônios podem sim causar grandes transtornos na vida das pessoas, mas para o nosso alívio, eles não são invencíveis. Ou seja, eles podem ser derrotados. E nós temos autoridade para enfrentá-los. Por isso é tão importante você conhecer essa autoridade que Deus te deu. Esses seres malignos operam no mundo espiritual e ficam aguardando aquele momento de fraqueza para entrar em nossas vidas. Mas existe um outro versículo que traz um grande poder para nós e que o diabo não quer que você descubra. Veja o que está escrito em Tiago capítulo 4. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que interessante, só de você basear neste versículo, você já tem a chave para resistir ao diabo e fazê-lo fugir para bem longe. E o primeiro passo é se submeter a Deus. Isso significa que nós devemos deixar de lado a nossa força, a nossa inteligência e fazer somente a vontade do Senhor. Esse é um passo muito importante para se proteger das armadilhas do diabo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu faço para resistir ao diabo? E a primeira coisa é buscar obedecer a Deus. Se você sentir que na sua vida estão acontecendo vários ataques espirituais e tudo parece que está dando errado, é necessário você fazer uma reflexão e principalmente analisar se você está buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Isso porque Satanás não quer que você busque ao Senhor e por esse motivo ele vai lançar armadilhas e distrações para que você perca o foco, pois só assim ele poderá continuar agindo na sua vida. E quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós damos abertura para que o inimigo comece a agir, e isso acontece porque nós damos ouvidos aos nossos desejos pecaminosos. Irmãos, existe uma rebeldia na nossa carne que nos faz querer alimentar de coisas prazerosas, de coisas que são do mundo, muito mais do que desejamos as coisas espirituais. E por causa dessas distrações do mundo, nós sentimos preguiça de orar, de ler a Bíblia e até mesmo de ir à igreja. Mas a verdade é que nós precisamos alimentar o nosso espírito muito mais do que a nossa carne. Veja o aviso que o apóstolo Paulo nos deu. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja só como é importante nós não darmos ouvidos ao que a nossa carne deseja, porque se nós fizermos isso, estaremos dando lugar ao inimigo.
Nós não podemos obedecer a Deus somente naquilo que nos convém. Deus quer a nossa obediência na sua totalidade. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus o tempo todo e com isso nós estaremos mostrando ao diabo que nós somos dependentes do Senhor. Precisamos entender que se nós estamos respirando hoje, não é por causa do nosso esforço próprio, mas sim porque Deus está permitindo que isso aconteça. Você dormiu ontem à noite e acordou hoje de manhã, não porque você quis, mas sim porque Deus permitiu que isso acontecesse. E muitas pessoas foram dormir ontem à noite e não acordaram hoje. Por quê? Porque nós não temos o menor controle sobre o que vai acontecer e por isso nós devemos depender do Senhor. Então, irmãos, a autoridade que Deus nos deu sobre o maligno vem somente a partir de uma vida de comunhão com Deus e é exatamente isso que o inimigo quer nos fazer perder. A Bíblia conta que o diabo enganou a Eva para que ela comesse do fruto proibido porque ele queria que ela se afastasse da comunhão com Deus e assim perdesse toda a autoridade. E da mesma forma, ele não quer que você saiba o poder que existe dentro de você. Tem muitas pessoas que já estão com Deus, mas o inimigo cega o entendimento delas. E tem outras que não têm uma vida de comunhão com Deus e por isso elas são facilmente manipuladas e elas sofrem grandes consequências por causa disso. Existe uma história muito interessante na Bíblia que comprova que o diabo e os seus demônios não querem que você tenha conhecimento do poder da obediência a Deus. No livro de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo estava realizando grandes milagres e um certo grupo de pessoas queria fazer a mesma coisa. Só que Paulo estava debaixo da obediência a Deus e ele tinha o poder e autoridade para expulsar demônios. Mas esse grupo de pessoas ignoraram o fato de que a obediência a Deus é a chave para resistir ao mal. Veja então o que aconteceu. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Aquelas pessoas tentaram expulsar os demônios sem ter nenhuma autoridade para isso. E o próprio espírito maligno conversou com eles, dizendo que conhecia a Jesus e a Paulo, porque os dois eram pessoas que estavam debaixo de uma obediência a Deus. E pelo fato daquele grupo não ter essa mesma obediência, eles passaram por um grande problema quando estiveram cara a cara com o mal. E então eles apanharam, tiveram suas roupas arrancadas e saíram dali nus e machucados. Irmãos, entrar em uma batalha espiritual sem ter um conhecimento, sem ter fé, sem ter comunhão com Deus, é caminhar rumo à derrota. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, porque em vários momentos nós teremos que tomar uma decisão: usar a autoridade de Deus ou se acovardar e deixar que ele haja na nossa vida. Por isso eu resolvi gravar este vídeo para que você memorize este versículo de Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Irmãos, o segredo é a obediência. E o próprio Jesus disse que quando nós obedecemos a sua palavra, ele permanece em nós e ele atende os nossos pedidos de oração. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos propriedades do Senhor, ele tem ciúmes de nós e nós não podemos ser amigos do mundo. Amém? Nós precisamos viver em obediência. E eu quero encerrar este vídeo com um salmo que você também deve guardar no seu coração e declarar toda vez que você sentir medo do inimigo e dos ataques espirituais que acontecerem na sua vida, ok? Veja só o que está escrito. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aleluia! Meu irmão, que você também faça deste salmo a sua oração. Creia que Deus está com você, que Ele te protege, que Ele é quem te dá livramentos. E comece hoje mesmo a buscar mais da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero então
no próximo vídeo. Um grande abraço.